Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, nesse domingão pra gente falar de campeonato brasileiro e falar do craque do campeonato, que esse cara joga um absurdo, Não à toa, a torcida do Palmeiras fica perturbando a paciência da dona Leila Pereira, Não, pelo amor de Deus, faz proposta pelo Danilo, oferece o CT pelo Danilo, dá uns 50 jogadores para trazer o Danilo, porque realmente o Danilo vale tudo isso. Danilo vale ingresso, Danilo vale entrada, Danilo vale CT, Danilo vale 50 jogadores. Joga demais o camisa 8 do Botafogo. Só não faz chover, né? Porque para fazer chover também em Brasília, mas não conseguiu, porque o Botafogo tem muitos problemas defensivos. O Botafogo tem muitos problemas de decisão do treinador ainda, que está chegando, né? Está começando um trabalho, está demorando a perceber algumas situações, tipo o Neto não tem a menor condição de ser goleiro titular. Colocar um jogador negociado, será que vale a pena mesmo, né? Muitos dizem que o Palmeiras já está negociando com o Nino, mas que isso não vai interferir na negociação do Barbosa. Ontem não parecia que o Barbosa estava focado. Enfim, mas o Danilo, ele é o jogador que desequilibra, ele é o jogador que muda panorama, ele é o jogador que transforma. E o Franklin Carvalho do Botafogo, espertamente, né, tem colocado o Danilo cada vez mais próximo do gol. Porque é um jogador decisivo. Talvez o Danilo até precise rever, caso vá para o futebol europeu na segunda janela ou no final do ano, precise rever esse posicionamento dele, porque é claro que hoje, né, no meio campo moderno, as posições não são mais fixas, né, como há 15, 20 anos, em que você tinha o camisa 5 e o camisa 8 muito fixos, né, para comparação, o Botafogo, né, o Danilo é a camisa 8 do Botafogo, lembrar que o camisa 8 do Botafogo campeão brasileiro em 95, Jamir, né, ele era um jogador que tinha pouquíssima na verdade, né, pisada no ataque. Era um jogador que fazia mais gols fora da área, era um jogador que fazia mais gols de cobrança de falta, dificilmente, né, só numa cobrança de falta para a área, você vê o Jamir pisando na área, né, no título brasileiro do Botafogo na final, o Jamir está dentro da área, ele participa daquele primeiro gol do Botafogo. Mas o camisa 8 e o camisa 5 eram muito mais fixos, né? E hoje você vê o Danilo quase pisando na área o tempo inteiro. Por quê? Porque o Botafogo trabalha com Edenilson e Medina. Às vezes Alain e Edenilson, Alain e Medina. Então é um trio de meio campo que favorece muito o jogo ofensivo do Danilo. E se no mês passado foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro, olha, tá difícil barrar o Danilo. Tá difícil barrar esse jogador que pra mim tá com o carimbo garantido para a Copa do Mundo, né? Se tiver alguém que sonha em disputar a posição com o Danilo para a Copa, pode esquecer. Ah, não, tipo, Lucas Paquetá, pode esquecer, a não ser que o Ancelotti abra a mão de levar um jogador de determinada posição para levar Lucas Paquetá, porque, enfim, não dá para comparar hoje em dia o que está jogando o Danilo e o que está jogando o Lucas Paquetá. Eu gosto muito do Bruno Guimarães, sempre gostei do futebol do Bruno Guimarães. Mas na seleção brasileira é um jogador que não vingou, né? Simplesmente não vinga, é um jogador que não assume tantas responsabilidades, né? É um jogador que não é daqueles assim, dá a bola em mim que eu vou resolver. Eu vejo o Danilo com uma confiança tão grande que acho que se não houver aquela panelada, né? Aconteceu o que aconteceu no jogo da Croácia, todo mundo dando bola para todo mundo, Vinícius Júnior distribuindo o jogo. O que pode acontecer é isso, Danilo pisando na área, fazendo o gol. Uma pena para o Botafogo que o Danilo, dessa vez, não conseguiu resolver a parada para o Glorioso. Mas o Botafogo, mesmo empatando em Brasília com o Internacional, que é frustrante para o seu torcedor, mas o Franklin Carvalho segue invicto no comando do Botafogo. O Botafogo já está emendando aí 8 jogos sem perder, um time que vinha numa crise danada na zona de rebaixamento, troca treinador no início de temporada. Me parece que vai fazer um campeonato estável, né? Não sei se campeonato de parte de cima de tabela. Acho que o Botafogo, na atual situação, é focar mesmo nas Copas, né?
vai ter aí 2 jogos de Sul-Americana em casa. O que esperar desse Botafogo? 2 vitórias. 2 vitórias. Danilo jogando para que o Botafogo possa garantir classificação na Sula e poder pensar com calma nos outros campeonatos. Chapecoense é só daqui a um mês, né? Um mês não, vamos lá, daqui a 2 semanas e meia. E Campeonato Brasileiro é toda rodada. Mas Campeonato Brasileiro está muito claro que o Botafogo não tem força para chegar entre os primeiros colocados, aí esquece, né? Pela pontuação não está muito distante. Tem um jogo a menos, né? Pode ainda ter pontuação de G6, né? Mas acho que as Copas estão mais acessíveis, principalmente porque pode perder jogadores importantes no meio da janela. Pode já encaminhar a classificação agora, né? Tem Independente Petroleiro na terça-feira. Uma vitória sobre o Independente Petroleiro mantém o Botafogo na liderança, porque o Caracas vai jogar com o Racing, pode ser que o Caracas não consiga vencer, né? Nesse momento, Caracas e Botafogo têm 4 pontos. E depois o Botafogo enfrenta o Racing dentro do Newton Santos. 2 vitórias na Sul-Americana em casa, o Botafogo basicamente elimina o Racing da disputa da primeira colocação, porque você coloca 6 pontos sobre o adversário. Você venceu na Argentina, se vencer no Rio de Janeiro, fica muito difícil realmente para o Racing. Sob a batuta do Danilo, acho bem possível que o Botafogo consiga aí uma sequência importante, né? Tem Independente Petroleiro, Remo e Racing, o jogo mais difícil. Falando do Remo, passos largos, né? Remo caminha passos largos para o retorno à Série B, não consegue vencer, perdeu para o Cruzeiro, 1-0. Cruzeiro do Arthur Jorge já chegando, já deu um salto, a gente imaginava, obviamente, que o Cruzeiro não ficaria nem próximo ali do Z4, de forma nenhuma, com o elenco que tem, com o treinador que tem, com o investimento que vai fazer na segunda janela. Dificilmente o Cruzeiro não fica entre os primeiros, entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O campeonato está começando, nem na metade chegou, e eu tenho certeza de que o Cruzeiro vai se aproximar cada vez mais do bloco da frente. Título não dá mais para brigar, né? Já era. Porém, G5, G6, ali, Cruzeiro certamente vai chegar no final do campeonato. E uma vitória sobre o Remo. No Pará, mas o Remo só ganhou do Bahia lá. Mas é difícil, né? É sempre difícil jogar contra um adversário que está desesperado, já no início do campeonato está desesperado, precisa angariar pontos. E agora o Remo vai para o Rio de Janeiro tentar a sorte contra o Botafogo, né? Bom, outro jogo da rodada importantíssimo foi o Bahia diante do Santos. O torcedor do Bahia achou que a parada estava resolvida, só não esperava a ausência do Neymar. A ausência do Neymar fez o Santos jogar melhor. O Roleza, que foi o substituto do Neymar, foi ali o grande nome do jogo, do primeiro tempo pelo menos, com 2 gols, né? Enfim, de pênalti, claro. O VAR participando muito, talvez o VAR tenha sido o melhor jogador desse primeiro tempo, mas o Roleza não tem nada a ver com isso, fez 2 gols. Como substituto do Neymar, achei que deu mais jogo, chamou mais jogo do que o Neymar. A questão é que o Santos se apequenou no segundo tempo, né? Recuou demais, e aí o Bahia na Fonte Nova é um time que não desiste, é um time que luta o tempo inteiro, acostumado a vencer na Fonte Nova, pelo menos buscou o empate, né? O William José faz gol todo o jogo, buscou o empate 2-2, tão frustrante quanto o empate do Botafogo. Você vê Botafogo e Inter, Bahia e Santos, vitórias de Botafogo e de Bahia, né? Quando isso não acontece, frustração. Talvez para o torcedor do Bahia, um 2-0 contra, a frustração tenha sido menor. Para o Botafogo, empatando com o Internacional, a frustração foi muito grande. Para o torcedor do Internacional, tendo em vista o que está sendo a temporada, é pontinho por pontinho fora de casa e tentar se impor dentro do Beira-Rio, que também tem sido difícil, né? Também tem sido difícil. O campeonato do Inter me parece que vai ser um campeonato de fuga do Z4. É isso que indica, né? E o último jogo foi o São Paulo e Mirassol. Mais vaias, São Paulo tem sido campeão de vaias. Impressionante. Mesmo com a vitória, o São Paulo vai se garantindo no bloco da frente, aos trancos e barrancos, mas venceu o Mirassol no Morumbi com um gol. Adivinha de quem? Sempre dele, Luciano, né? Enfim, Roger Machado criticado, time vaiado, mas pelo menos na tabela o São Paulo continua no bloco da frente. Até quando? Não sei. Mas a bola que o São Paulo vem jogando, você olha para a tabela, você até estranha, né? Enfim, o campeonato está muito no início, chegou nem na metade,
Mas para o São Paulo é garantir também pontinhos para quem sabe no final das contas estar ali na briga por Libertadores. Fico por aqui, até a próxima, 2 Toques, a Casa do Futebol.